Eu fiquei algumas semanas sem gravar vídeo. Os últimos vídeos que foram pro ar foram as lives que eu fiz no Oscar e na semana pós-Oscar. Então, hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou fazer esse vídeo sobre dois filmes, duas estreias originais Netflix. Originais no sentido de que estão sendo lançadas diretamente na Netflix, porque a Netflix comprou os direitos de distribuição. Então hoje eu vou falar sobre Aniquilação, que é o novo filme do Alex Garland, com a Natalie Portman no papel principal, e sobre The Outsider, com o Jared Leto. E antes de mais nada, eu queria pedir para que você que está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tem a marca d'água do YouTube aqui no cantinho, passa o mouse ali em cima, clica para se inscrever, e você que já é inscrito, curte esse vídeo já clica no sininho para receber as notificações do canal se você ainda não fez, e vamos pro vídeo. Quando a Netflix anunciou através do seu perfil no Facebook que Aniquilação seria lançado diretamente lá e não iria para o cinema, eu fiquei impressionado de ver o quanto de gente que foi lá na postagem no Facebook comemorar. Isso é uma coisa que não encaixa na minha cabeça. Como que as pessoas podem estar, nos tempos que a gente está vivendo, hoje em dia, comemorando que um filme não vai passar no cinema? É inacreditável, porque muita gente usa a questão das plataformas online de streaming com o termo democratização do cinema. E na verdade, de democratização não tem nada, porque democratização entende-se, né, por esse termo, que democracia envolve o maior número de pessoas possíveis, ou se possível todo mundo. Ou seja, democracia seria você poder escolher se você vai ver um filme como esse, uma ficção científica com um forte teor filosófico, com um visual sendo parte importante da experiência imersiva cinematográfica, no cinema ou numa telinha ali do seu laptop, equilibrando o laptop no colo, todo torto no sofá. E isso é até um assunto para um outro vídeo, porque eu realmente acredito que se essa for algum dia a principal maneira das pessoas verem filme por streaming, tem até artigos que falam que as pessoas veem poucos minutos de um filme, eles fazem uma estatística da média de minutos que a pessoa passa vendo um filme. Olha que absurdo quando vê no streaming. Então assim, se as pessoas não vão ver mais os filmes nem inteiros, os filmes que vão começar a ser feitos pensando nesse formato vão ter uma gramática, vão ter uma linguagem completamente diferente. Então não sei nem se vai dar pra gente chamar mais de cinema. Mas isso é uma história para outro vídeo. Como eu falei, o Aniquilação é um filme que precisa ser visto numa tela grande. Ele é um filme que, para você imergir naquele universo que o Alex Garland, o diretor de fotografia e toda a equipe criam, você precisa apreciar todo aquele universo da melhor maneira possível. Porque é um filme que tem uma direção de arte, né, um design de produção que cria cenários, inclusive um filme cheio de set pieces, né, que são aquelas sequências que se resolvem em si mesmas e que se passam em ambientes próprios. Então tem a cena do crocodilo ali naquele pântano, na frente de um laguinho ali, perto de uma cabana. Tem, obviamente, o set piece final, a conclusão, o desfecho do filme, que é passado no farol, né, no centro do brilho, e você vai entender o que eu tô falando quando você assistir o filme. E eu vou tentar não dar muito spoiler, mas com certeza esse tipo de ambientação, a imersão que o filme te dá, e sendo um filme que busca desenvolver ideias, busca desenvolver a sua distopia através do ponto de vista racional, da ciência, da biologia. A protagonista vivida pela Natalie Portman é uma bióloga, não por acaso, é o que fascina no filme, porque você está o tempo todo refletindo, pensando nas possibilidades que o filme apresenta e realmente, na medida do possível que a fantasia permite, conseguindo associar a questões, né, a teorias, a fenômenos que são científicos, que são biológicos, que são químicos, que são físicos. Então é um filme que fascina nesse sentido. Ele cria um universo que é crível, ao mesmo tempo que é totalmente diferente, totalmente inusitado e totalmente ameaçador, porque o filme consegue funcionar também como um filme de gênero. Apesar, claro, dos efeitos visuais em uma ou outra sequência, né, como a sequência do crocodilo, a sequência de uma criatura que eu não vou revelar aqui, que se passa dentro de uma cabana, apesar dos efeitos visuais serem, obviamente, efeitos visuais não tão caros e não serem tão convincentes, porque não importa, né, mesmo que fossem caros, acho que a questão nem é essa. O nosso olho consegue perceber quando não é uma criatura orgânica que tá ali, mas é uma criatura digital. E para esse filme, né, que é um filme que tem essa parte de organismos feitos de carbono, né, de criaturas orgânicas e mutações e transformações orgânicas serem um ponto central do filme, eu acho que era importante que ele tivesse essa fisicalidade também nos aspectos visuais dele. Mas uma
coisa que eu acho, e que aí eu acho que é um pouco decepcionante, é porque o filme, ele já te telegrafa as ideias que ele quer desenvolver, ele já te conta mais ou menos, né, o que está acontecendo naquele universo com muita antecedência. Então, ele não tem uma subversão de expectativa muito grande no final. Ele não tem uma revelação que faça você colocar tudo que você viu até ali em perspectiva. Na verdade, o que ele faz você achar que vai ser, e é algo interessante, é uma ideia que faz sentido, como eu falei, mas que você já sabe muito cedo, e que também, eu não acho que, ao contrário do que o Alex Garland fez em Ex Machina, eu não acho que aqui ele leva esse conceito, ele leva essa premissa até as últimas consequências. Eu não acho que ele consegue explorar com todas as suas possibilidades. Inclusive o final, o desfecho, né, o fim mesmo do filme, ele parece, se fosse um filme de outro gênero, ele daria a impressão de que ele tá abrindo ali para uma série, né? Como se viesse o segundo, o terceiro, o quarto filme. Porque a impressão que dá realmente é que ele está preparando, ele está pavimentando o caminho para continuar desenvolvendo essas ideias depois. E mesmo que a Netflix faça isso, a gente precisa analisar o filme individualmente e falar que realmente a gente ainda fica com uma pulga atrás da orelha, querendo saber muita coisa, querendo ver muita coisa, querendo compreender as consequências reais daquilo que acontece. E então eu acho que é um filme que realmente te estimula, você realmente entra numa atmosfera de muita tensão, de mistério mesmo, e de você tentar desvendar racionalmente o que está acontecendo. Você realmente acredita nas motivações da protagonista, apesar, e aqui eu preciso fazer um outro parênteses, e vocês vão ver que eu estou fazendo muito isso, isso é bom, mas por outro lado isso não é tanto, porque eu acho que essa é a minha impressão geral do filme, porque a protagonista, ela também tem alguns conflitos que são colocados, né, que são revelados sobre ela durante o filme, que eu não acho que casam muito, combinam muito, encaixam muito com o roteiro. A impressão que dá é que o Alex Garland, e eu não sei se isso vem do livro, mas enfim, o filme, ele tenta colocar alguns conflitos ali, pessoais e fora da questão ali do brilho, né, daquela missão que a Natalie Portman encara, envolvendo o relacionamento dela com o Oscar Isaac, envolvendo vida pessoal mesmo, que eu não acho que era necessário. Então é um filme que eu acho que ele cria um universo intrigante, ele te imerge de uma maneira muito eficiente, não tão eficiente quanto ele faria se você estivesse vendo o filme no cinema como os americanos viram, mas que eu acho que ele deixa algumas pontas que poderiam ficar um pouco mais amarradas. E quando eu falo amarradas, não é mastigadas e com a resposta dada pra gente, mas eu acho que exploradas, esticadas um pouco mais. E aí eu vou pedir um tempinho pra vocês. Pera um pouquinho. Peraí. E o segundo filme sobre o qual eu vou falar hoje é The Outsider, que é protagonizado pelo Jared Leto e que, ao contrário do Aniquilação, que é um filme que chegou cheio de hype, mas que eu não acho que ele justifique tanto, principalmente pela comparação com Ex Machina, esse filme aqui é um filme que ninguém deu nada e que, pelo contrário, as primeiras críticas destruíram o filme. Principalmente, eu acho que um cara que tem influenciado muito a opinião das pessoas em relação aos filmes da Netflix é o crítico David Ehrlich, que é o cara que é bem influente na internet, escreve pra IndieWire, e que eu até entendo a birra, o ranço dele com a Netflix, pelos motivos que eu falei anteriormente, porque a Netflix, de certa forma, tem se oposto a tudo aquilo que quem ama cinema ama, que é a experiência de ir ao cinema, é a experiência do cinema, da imersão cinematográfica e também do cinema em alta definição e tudo mais. Mas o The Outsider, ele tá longe de ser esse desastre que as pessoas vieram anunciando. Em primeiro lugar, porque ele é um filme que consegue ter um ritmo legal, ele consegue ser um filme que tem uma história simples, mas que é uma história também que tem uma boa ambientação ali, uma década mais ou menos depois do final da Segunda Guerra. O Jared Leto faz um ex-soldado americano que está ali no Japão, que acabou ficando por lá depois da guerra, e o filme consegue fazer também homenagens, ele consegue ter uma cara, uma estética, um jeitão de filme oriental, daqueles filmes bem violentos, né? Ele tem uma estética bem violenta, que vem do Japão, da China, de Hong Kong, filmes de máfia, filmes policiais, filmes de luta também, e ele consegue fazer isso de uma maneira bastante segura. O elenco coadjuvante é um elenco muito forte. A moça que vive o par romântico ali do Jared Leto, que é vivida por uma atriz chamada Shioli Kutsuna, que, se houver justiça, vai ter carreira em Hollywood, vai ser bem sucedida em Hollywood, porque é uma atriz segura, uma atriz que tem uma presença, que tem um carisma muito forte.
Porém, o Jared Leto, eu não sei o que aconteceu com esse cara, principalmente depois que ele ganhou o Oscar por Clube de Compras Dallas, porque ele parece que ele adotou uma única tonalidade de interpretação, né? E aqui, que é um filme que ele vive um personagem misterioso, que tem um passado nebuloso, que inclusive faz justiça àquela tradição do western e também dos filmes de samurai, do homem sem nome, do homem sem passado. Então a gente não sabe de onde ele vem, onde ele quer chegar, o que ele tem em mente, quais são os objetivos dele. Isso seria legal a princípio e funciona no começo, principalmente se a gente conseguisse, né, ir descascando um pouquinho, né, retirando as camadas e começando a entender o personagem. Mas na verdade a interpretação do Jared Leto, ela não permite que a gente tenha acesso, porque ele vive o personagem com uma tonalidade monótona, ele tem uma postura física quase robótica, assim, né, de estática, né, ele se move numa velocidade diferente dos outros personagens, né, até aquele cabelo, né, dele pra trás, penteado lisinho, assim, lambuzado de gel, não tem nada, nenhum fio que move, e o Jared Leto tem olhos grandes e fundos, né, e que ele usa uma maneira, né, de encarar e de fitar os outros personagens, tanto a amante, quanto os parceiros, quanto os adversários, fundo nos olhos, né, e uma fala também que é mansa e é lenta, calculada, e que você não entende, não faz sentido. Essa combinação, essa composição do Jared Leto, tanto para viver o Coringa, quanto para viver o protagonista aqui no The Outsider, quanto para viver o vilão do Blade Runner 2049. Então são personagens que deveriam ser completamente diferentes e que ele adota a mesma composição, o que me faz acreditar que ele está realmente no piloto automático, acreditando que ele é a última bolacha do pacote, que ele é o grande ator da geração dele e que ele não precisa fazer esforço para interpretar. O que é uma pena, porque como eu falei, o filme em si é um filme que desperta interesse, e se a gente conseguisse ter interesse também pelo personagem, seria um filme bem sucedido. A gente até começa, né, nos primeiros minutos do filme a se identificar com ele, a gente tem uma imediata associação, porque o filme é inteligente, o roteiro é inteligente, colocar ele em situações de extrema vulnerabilidade. Então a gente vê ele apanhando na cadeia, a gente vê ele naqueles rituais da Yakuza, em que ele é sempre o peixe pequeno, o bode expiatório. Então a gente tá do lado dele por motivos de identificação mesmo, psicológica, mas o personagem ele não desenvolve, ele não vai pra frente, ele não dá nada dele em troca. Então é um filme que acaba ficando ali numa zona de ok, legal, faz sentido, é uma ambientação interessante, mas ele não dá muito mais que isso. Não é um grande filme, ele não é um filme que pode ser considerado bom, mas é um filme também que não ofende, não é um Bright ou um The Cloverfield Paradox. Então é melhor que isso, é melhor que isso. Vem dizer o que você achou desses filmes, de Aniquilação e também de The Outsider. E eu já falei pra você se inscrever, pra curtir, já fiz isso no começo do vídeo, então eu vou ficando por aqui mesmo. É isso.